Gente querida, fazia tempo que eu não vim aqui compartilhar um vídeo com uma reflexão, um estudo. É verdade, né? Tava meio sumida, mas essa semana fazendo uma leitura, eu gosto muito desse comentário do John Goldingay, Históricos para Todos, lendo aqui 1 Samuel. Poxa, eu achei assim, caramba, vale a pena compartilhar a respeito aqui da vida de Saul, coisas que a gente pode aprender com esses eventos aqui. E aí então voltei pelo menos para a gente percorrer alguns capítulos de 1 Samuel, hoje apenas o capítulo 8, quando a história de Samuel vai, né, se entrelaçar com a de Saul, mais adiante com a de Davi, mas vamos ficar hoje com o capítulo 8 de 1 Samuel. Como que surge Saul, né? Tudo começa com uma questão que diz respeito a Samuel. Samuel está envelhecendo e, junto disso, uma questão que o povo vai levantar a respeito dos seus filhos. Os filhos de Samuel são acusados de corrupção, de perversão da justiça, de gananciosos. Então o povo, vendo o envelhecimento daquele líder, o líder, né, nos moldes de Samuel, juiz, sacerdote, profeta, e percebendo que haveria, né, em seguida um vácuo de uma boa liderança, né, se os seus filhos são descritos assim, não viria então uma boa liderança. A liderança dos filhos já não estava sendo boa. O povo preocupado vai falar para Samuel, vai fazer um pedido a Samuel, e a gente precisa prestar atenção a respeito disso, porque vai nos ensinar muito a respeito do governo de Deus na história, especialmente de Israel. Eles vão pedir um rei, né, nos moldes das outras nações. Por algum motivo que não fica claro aqui de início, mas dá para a gente deduzir com a resposta que Deus dá a Samuel, esse pedido faz com que o próprio Samuel se sinta rejeitado. Dá para a gente deduzir que a rejeição, né, dos filhos afetou o pai. E aí ele vai levar a questão para Deus e Deus vai responder. 1 Samuel 8:7. Faça tudo o que eles pedem, pois é a mim que rejeitaram, não a você. Então Samuel está lidando com um sentimento de rejeição, repito, a partir da rejeição dos filhos, ele se sente rejeitado, e Deus fala para ele, olha, não é a você que eles têm rejeitado, é a mim. E isso é antigo, essa rejeição vem desde que eu os tirei do Egito. E aí você vai ter que ter aí um backgroundzinho de leitura bíblica para entender essa história, né? Eles são libertos ali eu não vou passar essa história toda até aqui, mas eles são libertos do Egito e na primeira oportunidade ali, né, quando eles lidam com a primeira dificuldade, eles começam a reclamar, se nós estivéssemos no Egito, se nós ainda estivéssemos lá, e começa um saudosismo que faz parecer até que eles não eram escravos, né? Que a condição deles não era de escravidão, para eles sentirem tanta saudade assim do Egito. Isso é recorrente na trajetória, nessa história, por isso que Deus vai falar, olha, isso é antigo, é antiga, essa rejeição deles é antiga. Mas ainda assim, e é aqui que a gente precisa focar um pouquinho a respeito desse aspecto do governo de Deus, como Deus governa, ainda assim Deus fala, faça o que eles pedem. O Golding vai dizer que Deus nos entregar os nossos desejos, que é o texto ali de Romanos 1, né? Depois dá uma lidinha lá, é um dos aspectos mais assustadores da forma como Deus governa. É uma espécie de juízo, Deus nos entregar a nossa mente degradada. Bom, apesar disso, apesar de Deus falar para Samuel, faça o que eles estão pedindo, não é a palavra final, né? Deus ainda vai, Deus é um Deus que insiste, né? Ele ainda vai falar, olha, mas diz para esse povo o que significa ter um rei. O que exatamente eles estão pedindo? Curioso é que lá em Deuteronômio, muito antes, né? Lá com Moisés no deserto, quando Deus deu a lei, lá em Deuteronômio 17, Deus já tinha falado, olha só, 17, 14. Vocês estão, Deuteronômio, a gente tem que lembrar que é Moisés se despedindo, fazendo uma revisão da lei, uma revisão do que eles passaram no deserto e preparando esse povo para seguir com Josué para entrar na Terra Prometida, né?
E Deus já vai falar a respeito de um rei. Vocês estão prestes a entrar na terra que o Senhor seu Deus lhes dá. Quando a conquistarem, se estabelecerem nela e pensarem, devemos escolher um rei para nos governar como as outras nações ao nosso redor. Deus já previu, né, essa inclinação. Só que ele vai dizer, ó, o rei não deve ter muitos cavalos. Por quê? Um rei de Israel, povo de propriedade do Senhor, não deveria confiar em cavalos para vencer suas guerras. Por isso que eles não deveriam ter cavalos. Não acumularão para si quantidades de prata e ouro. Também, quando eles estiverem reinando diante do trono, eles devem manter diante de si um rolo da lei para meditar nela dia e noite. Porque um líder, para guiar outros, precisa saber a respeito da vontade de Deus para ele e para o seu povo. Então já havia diretrizes. Esse é o lado da instrução de Deus a respeito de um rei. Agora ele vai revelar para ver se o povo, olha, quem sabe eles te ouvem, quem sabe eles caiam em si a respeito desse pedido. Ele vai dizer aqui em 1 Samuel 8:10, a advertência a respeito de um rei. Olha, esse é o modo como ele vai governar vocês. Vai convocar seus filhos para a guerra, né? E como seus cavaleiros os fará correr à frente dos carros dele, ou seja, os filhos vão correr risco de vida para defender não apenas Israel, mas seu rei também. Colocará alguns como generais e capitães de seu exército, obrigará outros a arar seus campos e a fazer as colheitas, trabalhos forçados, né? Outros mais a fabricar armas e equipamentos para os carros de guerra. Tomará suas filhas e as obrigará a cozinhar, assar pães e fazer perfumes para ele. Tomará de vocês o melhor de seus campos, vinhedos e olivais, e os dará aos servos dele. Tomará 1/10 de sua colheita de cereais e uvas para distribuir entre seus oficiais e servos. Quer dizer, essa estrutura de governo, um reinado, uma monarquia, demanda tudo isso daqui, né? Demanda um exército, eles queriam um rei que os defendesse, que lutasse suas batalhas. Então vai ter que ter uma estrutura. Da onde vai vir essas pessoas? São seus filhos que vão lutar, né? Quem vai trabalhar no palácio, quem vai manter ali essa corte, é o que vocês produzem. São seus filhos. Deus já está alertando aqui para isso. Vai existir essa demanda. E aí ele segue, né? Tomará seus escravos e escravas e o melhor do gado, dos jumentos, para uso próprio. Exigirá 1/10 de seus rebanhos e vocês se tornarão escravos dele. Quando esse dia chegar, lamentarão por causa desse rei que agora pedem, mas o Senhor não lhes dará ouvido. Mas o povo se recusou a ouvir a advertência de Samuel. Ainda assim, mesmo assim, queremos um rei. Bom, rejeitaram o governo de Deus, preocupados com o envelhecimento de Samuel e com a ganância, a perversão dos seus filhos. Deus adverte o que significa ter um rei, mas eles insistem, é o finalzinho do capítulo 8, e a gente já vai terminar, mas eu vou falar alguma coisa aqui a respeito do governo de Deus. Mas eles insistem em um rei porque nosso rei nos julgará e nos conduzirá nas batalhas. Poxa, como nas outras nações, essa coisa de confiar em Deus para lutar as nossas guerras, aí a gente pode voltar um pouquinho, né? Como é que Josué entra ali em Jericó? Negócio estranho, cerca a cidade, toca trombeta, quebra vaso, grita. Isso é jeito de lutar, né? Pode ser que nas reflexões desse povo, na interpretação deles, que jeito estranho de lutar. E na batalha seguinte, nessa, vence de forma tão assombrosa, né? Sem levantar, aquela muralha cai e na luta seguinte eles perdem porque um do seu exército desobedece a uma ordem de Deus que diz respeito a não tomar despojos. Ai, será que, né, a gente vai viver nessas incertezas? Não é melhor um rei? Não é melhor lutar como todo mundo luta? Isso é o que eles estão pedindo, né? Isso que eles querem. O 1 Samuel 8 vai terminar. Samuel repetiu para o Senhor aquilo que o povo tinha dito. O Senhor lhe respondeu: faça o que eles pedem e dê-lhes um rei.
Então Samuel ordenou aos israelitas que voltassem cada um para a sua cidade. Repito, uma forma de governo de Deus. A gente precisa entender que o governo de Deus é uma questão dinâmica. Como que Deus governa? De várias formas. Uma dessas formas é nos entregar a nossa vontade, a nossa mente degradada. Ele faz um chamado ao arrependimento que não funcionou, então vamos fazer o que eles pedem. E aí a gente lembra bastante, eu mostrei, quem me acompanha lá pelo Instagram, eu mostrei nos meus stories esses dias, que eu comprei o Atlas, está na promoção na Amazon, Atlas Ilustrado da Bíblia, né? Aqui o André Daniel Henke, ele fala, quando ele vai falar da forma, exatamente o reinado de Deus em Juízes, porque Juízes é aquele período caótico, né? Não havia um governo central. Ele vai dizer que é uma anarquia, não no sentido de bagunça, mas nesse sentido de que não havia um governo central, não havia um homem dominando sobre outro homem, as questões eram resolvidas ali, né? Olha, a configuração em tribos resultava em uma espécie de anarquia, não no sentido de caos, mas de ausência de domínio de homem sobre homem. Independente disso, Deus governa fazendo cumprir o que disse em relação à sua lei. Como que Deus governa? É uma forma pedagógica, desculpa. Ele vai dizer, né, como que Deus governa? Haveria bênçãos em caso de obediência e maldições em caso de desobediência. O coração do projeto divino, entretanto, não era premiar ou castigar, mas levar o coração do seu povo a se converter. Essa era a intenção do doloroso processo histórico de educação. Qual é esse processo histórico de educação que ele vai dizer? Vou mostrar aqui para vocês o gráfico que ele chama aqui, ó, do ciclo de conversão. É exatamente o que acontece no livro de Juízes. O que acontece? Que ciclo pedagógico é esse? Eles passam por um período de descanso, enquanto está tudo em paz, a vida está boa, vem a apostasia, eles começam a adorar outros deuses, Deus pune a apostasia, eles se arrependem, Deus se compadece, levanta um libertador, que vai dar a eles descanso, e aí repete o ciclo. Durante o período de descanso, eles entram em apostasia, depois punição, arrependimento, compaixão, libertação, descanso, apostasia, punição, arrependimento, compaixão, libertação, descanso. Esse é o ciclo, isso é uma forma de governo, é uma forma pedagógica de Deus converter o coração através das gerações, neste tempo na história, nessa relação dele com Israel. É a forma de entregar o homem aos seus próprios desejos para que ele possa ver e aprender com os seus próprios erros, com a experiência da vida, né? E aí o Golding, num outro livro que não é o do comentário, Teologia Bíblica, também gosto muito, eu gosto muito do Golding, tá? Ele vai falar na relação especial do reinado de Deus aqui, tá vendo que o capítulo é o reinado de Deus? Em relação a Israel, como que Deus estabeleceu essa forma de governo? Qual é o problema aqui deles rejeitarem Deus como seu rei? Vou ler aqui o que ele diz. Como Israel é um representante de Deus nessa aliança, né? Deus resolve salvar o mundo a partir dessa nação. A partir dessa nação, Deus revelaria ao mundo o seu plano de salvação. Então, Israel tem esse papel, especialmente aqui ainda nesse tempo, de fazer essa revelação. E aí, olha, por que é importante que eles reconheçam Deus como seu rei no lugar de um homem? Vou ler. Israel é um povo que pertence a Yahvé. A fim de corresponder à sua identidade, precisa reconhecer Yahvé como seu Deus. Quando deixa de fazê-lo, a nação não deixa de ser Israel, mas entra em uma espécie de zona intermediária em sua identidade. Israel, ao rejeitar Deus como seu próprio rei, considerando essa relação de eleição de Deus em relação a esse povo, de fazer desse povo seu povo, quando Israel rejeita, não deixa de ser Israel, mas fica perdido na sua identidade. Ele segue dizendo aqui, ó,
A função especial de Israel, na totalidade da comunidade eleita, consiste no meio pelo qual a humanidade pode ouvir e receber a promessa divina. Lembra a promessa feita a Abraão? Que ele se tornaria bênção para todas as nações, né? Na prática, a promessa de Deus a Abraão foi que o patriarca veria cumprida nele a bênção divina para a criação. E então, quando esse povo rejeita Deus como seu rei, começa aqui uma perda de identidade. E a gente vê, só aqui, né, em 1 Samuel 8, uma parte desse dinamismo do governo de Deus sobre as coisas, que é Deus permitir com que a gente aprenda esse ciclo de conversão, como o André vai chamar, no livro que eu mostrei, no Atlas, esse ciclo de conversão, esse meio de levar a gente a aprender a respeito do seu governo, a aprender com a experiência da vida sobre arrependimento, sobre manter o coração íntegro, desejando que o Rei de toda a terra reine em nossos corações. Lógico que a gente está falando num tempo aqui onde ainda não tínhamos a experiência que temos hoje do Espírito Santo habitando em nós. Mas eu quero ficar nesse tempo. Quero que a gente reflita nesse texto de 1 Samuel 8. Segue comigo nos próximos dias, eu sigo aí pelo livro de Samuel, olhando para Saul, para que a gente possa aprender mais um pouquinho.